Olá, estamos iniciando mais um É Isto, seu canal de histologia humana. A aula de hoje tem como tema as glândulas adrenais. No organismo humano, as glândulas adrenais são duas e encontram-se apoiadas sobre o polo superior dos rins, sendo justamente por isso também denominadas como glândulas suprarrenais. Estas glândulas apresentam morfologia achatada, parecidas com uma meia-lua ou ainda entendidas como de formato piramidal. Quanto à histologia desta glândula, podemos afirmar que trata-se de um órgão encapsulado, justamente por ser revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Esta cápsula emite septos delgados que adentram o parênquima da glândula. É interessante notar que quando um corte desta glândula é observado a fresco, notam-se duas porções, uma denominada córtex da adrenal, localizada mais perifericamente, e a outra denominada medula da adrenal, localizada mais centralmente, sendo o córtex a porção predominante em massa. Estas duas regiões são de origens embriológicas diferentes, sendo a região cortical de origem mesodérmica, enquanto a região medular trata-se de uma porção de origem neuroectodérmica, mais especificamente gerada pela proliferação e diferenciação de células da crista neural. Estas informações embriológicas são citadas pois nos auxiliam a compreender o funcionamento e a histologia da glândula. Por se tratarem de porções de origens embriológicas distintas e com estas características funcionais e histológicas distintas, muitos se referem a estas duas porções como órgãos distintos unidos anatomicamente. Quanto à sua classificação, a glândula adrenal trata-se de glândula endócrina cordonal, justamente pois suas células arranjam-se em cordões, entremeadas com capilares sanguíneos fenestrados. Aproveitando esta discussão, é importante destacar que os cordões celulares são apoiados por um arcabouço de fibras reticulares, ou seja, colágeno do tipo 3. A partir de agora, vamos tratar dos detalhes morfológicos de cada uma dessas duas porções, cortical e medular. Iniciando pela porção cortical, é importante informar que trata-se de uma porção subdividida em três camadas, três zonas histológicas, denominadas como zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticulada. Entre as três, a zona fasciculada é a que ocupa maior volume da glândula. A zona glomerulosa trata-se da zona encontrada logo abaixo da cápsula de tecido conjuntivo denso que envolve todo o órgão. É caracterizada por células arranjadas em cordões arciformes, ou seja, em formato de arcos. Estes cordões são compostos por células de morfologia piramidal ou colunar, sempre entremeadas com os capilares fenestrados. A segunda zona histológica recebe o nome de zona fasciculada e localiza-se abaixo da glomerulosa. Recebe esta denominação pois seus cordões celulares assemelham-se a fascículos, pois encontram-se organizados em cordões regulares, retos, que formam um ângulo de 90 graus com a cápsula que reveste todo o órgão. Esses cordões regulares são compostos por células denominadas como espongiócitos. São células poliédricas e que apresentam abundância de gotículas lipídicas em seu citoplasma. A presença dessas gotículas lipídicas é que gera esse aspecto vacuolizado,
uma vez que, após o processamento histológico, essas gotículas lipídicas são removidas e dão esse aspecto mal corado ou claro ao citoplasma. A terceira zona histológica, que completa, portanto, a região cortical, recebe o nome de zona reticulada, pois se assemelha a uma rede gerada por cordões celulares curtos e irregulares que se ligam em diversos pontos. As células que os compõem são menores e com menor quantidade de vacúolos lipídicos quando comparadas às outras porções da região cortical. Quanto às funções atribuídas a essas três zonas histológicas, podemos afirmar que a zona glomerulosa é responsável pela secreção de hormônios mineralocorticoides, tendo como principal exemplo a aldosterona. A zona fasciculada, por sua vez, é responsável principalmente pela secreção de hormônios glicocorticoides, como é o caso do cortisol. E, finalmente, a zona reticulada é responsável pela secreção de pequenas quantidades de androgênios. Nestas três zonas histológicas, glomerulosa, fasciculada e reticulada, notam-se abundância de retículo endoplasmático liso e de mitocôndrias no citoplasma destas células, sendo, portanto, as organelas envolvidas na síntese de esteroides. Por fim, temos a região medular, que localiza-se mais centralmente à glândula e formada por cordões celulares arredondados ricos em células poliédricas. Essas células poliédricas são responsáveis pela função da porção medular, ou seja, secreção de catecolaminas, entre elas epinefrina e norepinefrina. Estas catecolaminas, em contato com sais de cromo, tornam-se acastanhadas devido à oxidação. Justamente por isso, quando se faz a fixação da glândula adrenal utilizando esses sais de cromo, observa-se essa área, essa região medular mais acastanhada, gerando uma denominação para essas células do parênquima de células cromafins. Estas células cromafins são originadas a partir de células da crista neural e, justamente por isso, muitos autores as consideram como neurônios pós-ganglionares do sistema simpático modificados, por terem perdido seus axônios e seus dendritos durante o desenvolvimento embrionário. Além destas células do parênquima, encontram-se também células ganglionares parasimpáticas na região medular da glândula adrenal. Ao contrário do que ocorre no córtex, a região medular tem suas catecolaminas armazenadas, sendo que, em resposta a estímulos gerados por fibras pré-ganglionares que inervam estas células, ocorre a liberação das catecolaminas. Com isto, finalizamos o estudo da glândula adrenal e por hoje é isto.